Boa noite, meus irmãos. Uma grande alegria estar com vocês nesta live, estarmos nos preparando para o estudo da Palavra de Deus. Nós temos estudado aqui tema muito importante nas quartas-feiras, que está ligado à história da redenção. E eu espero que vocês tenham realmente acompanhado e aprendido. Nós iniciamos desde o livro de Gênesis, a criação, depois a queda, e aí foi vindo então os demais relatos do Gênesis, com o dilúvio, depois o chamado de Abraão,
o chamado de Moisés, a libertação do povo de Israel, a lei mosaica, e estamos agora já diversas quartas-feiras estudando acerca da lei de Moisés, a lei que foi dada ao povo de Israel. E é uma bênção poder conhecer a palavra de Deus e estudar esses assuntos. Confesso que eu sei que normalmente a gente não lê esses textos do Velho Testamento, né? A impressão é que é, de certa forma, um pouco enfadonho, né? Mas, irmãos, é importante conhecermos a palavra de Deus. E nós temos alguns irmãos que estão no propósito de ler a Bíblia toda neste ano, já leram diversos capítulos, já passaram por esses pontos, né? E é bom que agora tenha a oportunidade da gente estar estudando esses pontos e os irmãos vão conhecendo acerca de todas essas questões do Velho Testamento que, por vezes, parece um pouco difícil de compreender. E os irmãos vão estudando e vão percebendo que não é difícil de compreender. Dá para compreender, dá para entender e inclusive conhecer os propósitos de Deus, não é mesmo? Vamos fazer uma oração e depois desta oração nós vamos estar cantando. Vamos estar cantando um cântico e depois do cântico nós vamos dar início à nossa programação de estudo. Mas antes eu quero dar um abraço aos irmãos, tem diversos irmãos já conectados, nos alegra muito a presença de cada um de vocês, uma alegria muito grande mesmo ter vocês conosco nesta live, né? Quando nós estudamos na quarta-feira, estudamos a Bíblia, e na sexta-feira, quando fazemos um culto, né? Então, nesses dois momentos é muito importante estar com vocês. Eu quero então saudar, né? Dar um abraço, um alô, nossa irmã Roseli, abraço minha irmã Roseli, a minha tia Eva, o nosso irmão Márcio, a nossa irmã Ângela, o nosso irmão Osmar, o nosso irmão Joca, que é o João Buquerque, lá de Diadema, a nossa irmã Tatiane e o Eduardo, a minha cunhada Isaura, a nossa irmã Fernanda, a nossa irmã Cláudia, a nossa irmã Maria, a nossa irmã Sueli e o irmão João Luturco, e o meu sobrinho, o sobrinho da Beth, o Davidson. Que maravilha estar com esses irmãos todos conosco nesta live. Que Deus possa abençoar vocês no estudo da palavra. Hoje é mais estudo, né? O tempo hoje é mais gasto com o estudo. Nós temos aproveitado o tempo todo para o estudo. E na sexta-feira, mais cânticos, né? Mais orações, né? E aí fica a diferenciação dos dois programas. Um abraço também a Régia, nossa irmã Régia, que acabou de entrar também. Um abraço a todos vocês. Ok? Antes, irmãos, de estar passando para o estudo, vamos cantar. Tem uma música aqui que os irmãos gostam muito de cantar, né? E eu quero com vocês cantar. Vamos cantar essa música, Tu és Santo, né? Sei que os irmãos gostam bastante dessa música, Tu és Santo. Tu és santo, poderoso, tu és digno de adoração.
para sempre. Para sempre. Te amarei. Te amarei. Eu canto mil louvores ao Pai de amor, grandioso Deus. Eu amo, eu te adoro, te amo, só por ele eu viverei. Maravilha, né, irmãos? Como é gostoso louvar a Deus, como é gostoso cantar cântico de louvor ao nome do Senhor. Vamos orar e aí depois vamos estudar o texto. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nesse momento, ó Deus, em que estamos cultuando a Ti, Senhor, estamos preparando-nos para o estudo da palavra, nos abençoe para que possamos aprender, ó Pai. Temos muito a aprender da Tua palavra, temos muitas coisas a descobrir na Tua palavra, e eu peço, ó Pai, que o Senhor abençoe cada irmão para que possam estar atentos e possam estar, ó Pai, conhecendo o Senhor e a Tua vontade, as Tuas leis, a Tua palavra. Abençoe, Senhor, cada um dos Teus servos, abençoe nossos irmãos, ó Pai, cada um deles com as suas lutas, as suas dificuldades. Senhor, ouve as suas orações, atendendo os rogos de cada um, ó Pai. Os que estão enfermos, ó Pai, venha curar, ó Deus, as suas enfermidades. Os que estão com problemas financeiros, ó Pai, abençoe nas suas finanças, ó Pai, dando-lhes o pão de cada dia, que nada lhes falte, Senhor, na sua mesa, na sua casa, que haja sustento, que haja fartura, ó Pai. Abençoe teus filhos, abençoe teus servos, abençoe a igreja, Senhor, na construção, que o Senhor abençoe também para que temos condições de continuar construindo, para que haja ornamentação da tua casa. Abençoe também, ó Deus, os nossos amigos e familiares que estão enlutados, ó Pai. Abençoe suas vidas, abençoe cada um, Senhor. Coloca-os todos em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então ler a palavra de Deus. Nós queremos ler primeiramente o texto de Levítico, no capítulo 19, os versículos 19, aliás, versículos 9 a 19. Levítico, capítulo 19, os versículos 9 a 19. Vamos então abrir a palavra de Deus para a leitura. Levítico 19, dos versículos 9 em diante. Quando fizeres a colheita da tua terra, não cegarás totalmente os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-á para o pobre e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, não enganareis, nem mentireis uns aos outros. Não jureis falso pelo meu nome, assim profanando o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás ao surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás a Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça, não farás acepção da pessoa do pobre, nem honrarás
o poderoso, mas com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo, nem conspirarás contra o sangue do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não odiarás a teu irmão no teu coração. Não deixarás de repreender o teu próximo e não levarás sobre ti pecado por causa dele. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardareis os meus estatutos. Não permitirás que se cruze o teu gado com o de espécie diversa. Não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa tecida de materiais diversos. Irmãos, esse texto, então, é o texto que nós vamos escolher hoje como texto básico para o nosso estudo. Os irmãos têm aí as suas Bíblias, os irmãos podem estar acompanhando as leituras, né? Vamos estar, nesse momento, estudando a palavra de Deus. Vamos fazer mais uma oração. Ó Deus, abençoe-nos nesse momento que vamos estar estudando a palavra, Senhor. Que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, ilumine para que possamos, ó Pai, com entendimento, estudar a tua palavra. Nos abençoe, ó Pai. Abençoe cada um dos teus filhos presentes nesta live. Eu te louvo por eles, no nome de Jesus. Amém. Amém. Saudação, minha irmã Sonja e Erlindo. Deus os abençoe. Vamos, então, dar início ao estudo. Meus irmãos, podemos dizer assim que o mal dos fortes é desconhecer as dificuldades dos fracos e menosprezá-los. Normalmente o rico desconhece as dificuldades dos pobres e menospreza os pobres. Um povo que se desenvolve adquirindo uma fibra resistente pode ignorar as vicissitudes de outros povos menos capazes e também ensoberbecer-se a ponto de passar a maltratar os mais fracos. A história de qualquer povo exemplifica essa verdade, mas o orgulho do povo judeu é a sua melhor demonstração. Esse povo que adquiriu pela disciplina secular da providência as mais altas virtudes raciais passou a considerar-se incomparavelmente superior aos outros, esquecendo-se de que o seu engrandecimento moral e racial era uma bênção da graça e do favor de Deus. Mas o orgulho racial não se detém nas atitudes, chega aos atos em que se manifesta a indiferença pelo bem dos outros e aos atos de maldade. Os povos que se envaidecem assim perdem o senso de humanidade. Não foi por falta de previsão divina que o povo judeu chegou a esse estado de envaidecimento racial. Na previsão desse pecado de desumanidade, o Senhor fez sentir aos filhos de Israel que não havia neles nenhuma virtude especial que os colocasse acima dos outros povos. Deu-lhes também leis destinadas a educá-los num largo e profundo espírito de humanidade. A lição de hoje é uma simples menção expositiva dessas leis humanitárias. E esse é o tema do estudo de hoje. As leis humanitárias dadas ao povo de Israel. Antes de verificarmos o primeiro ponto, quero também dar um alô, uma saudação à nossa irmã Cida. Um abraço, minha irmã. Maravilhoso estar também com você nesta live. Deus abençoe. O primeiro ponto que nós vamos destacar, então, desta menção de leis de humanidade, é que nós temos, principalmente no
capítulo 19, o texto foi lido, né? 19, versículos 9 a 19. Nós temos, primeiramente, leis de amparo à pobreza. Deus se preocupando com o pobre, Deus provendo maneira do pobre ser sustentados, não passar necessidades. Leis de amparo à pobreza. Era preciso que o rico, homem agasalhado e forte, não se esquecesse dos aflitos e desamparados. É verdade que muitas podem ser as causas da pobreza, às vezes é a própria vadiagem mesmo. Mas pode ser também a doença, a incapacidade física, a falta de trabalho, desemprego, a viuvez. Tem muitos fatores que muitas vezes levam a pessoa à pobreza, a passar necessidades. Nós temos hoje uma campanha muito forte na própria mídia, falando acerca da necessidade de ajudarmos os que estão necessitados, principalmente porque perderam empregos nessa pandemia. De sorte que também o Senhor se preocupou com o pobre. E o fato é que todos os pobres são pessoas humanas. Todos os pobres são pessoas humanas. Isso é que nós não podemos nos esquecer. Um mendigo é uma pessoa humana. Uma pessoa caída na sarjeta é uma pessoa humana. Irmãos, nós vimos pelos jornais a barbaridade que é feita, às vezes, a um mendigo, a um morador de rua. Houve casos em que pessoas, de maneira maldosa, assassina, ateou fogo no mendigo, no morador de rua. Esquece-se de que é um humano, é uma pessoa humana. Então, é preciso lembrar que os pobres são pessoas humanas. E lembrar também que o próprio Deus ditou leis para amparar os pobres. Então tem, por exemplo, dada por Deus, leis agrárias. O lavrador não podia colher tudo. Ele tinha que deixar espigas, bagas de uva e de oliveira, sobejos da sua fartura para os pobres recolherem. Não era para recolher tudo, era para deixar espigas, deixar uvas, deixar coisas na sua lavoura. Depois da colheita, deixar alguma coisa para os pobres entrarem lá depois e colherem. Inclusive, havia lei que, se a pessoa enchesse muito um cesto de espigas e elas caíssem pelo caminho, de tão cheio o cesto, essas espigas que caíram pelo caminho não eram para serem apanhadas, era para serem deixadas lá, a fim de que o pobre passando apanhassem e pudesse usar como alimento. Então, os sobejos da fartura era para ser deixada para os pobres recolherem. Veja, irmãos, não era uma esmola humilhante dada ocasionalmente ao pobre que mendigasse à porta. Era o direito garantido por uma lei divina de ir ao campo e recolher com o seu trabalho, sem quebra da sua dignidade, o que sobejava de uma seara que Deus tinha abençoado o lavrador. Ok? Então eram leis chamadas leis agrárias, leis da colheita. Também tinham leis do trabalho, visavam a proteção do trabalhador que vivia do trabalho
diário no texto, ele é chamado de jornaleiro, né? Jornaleiro porque era aquele que ganhava por jornada de trabalho, ok? Então era tido como jornaleiro. Uma das maiores iniquidades colocadas pelo texto era a de protelar indefinidamente o pagamento do diarista. O pagamento do homem que dependia do salário para atender às exigências da sua fome e da fome de seus filhos. Era um crime humanitário. Irmãos, esse crime vem sendo praticado no nosso meio social. Há pessoas que chegam a lucrar juros dessa delonga criminosa. Pega o salário do trabalhador e coloca lá para render juros, e ao invés de pagar o trabalhador no dia certo, atrasa o pagamento para ficar rendendo juros. Isto é um crime. Isto é uma delonga criminosa, segundo as leis que foram dadas ao povo de Israel. Uma lei bem antiga, mas que interditava esse crime. Além de garantir o pagamento do salário, a lei também interditava qualquer opressão que visasse explorar o trabalho e a necessidade do trabalhador. Essa lei protegia tanto o trabalhador israelita como o estrangeiro. E nós já sabemos que, infelizmente, os israelitas nem sempre observaram essas leis tão sábias e tão humanas. Tiago chegou a denunciar esta atitude no seu livro, na sua carta, Tiago capítulo 5, versículo 1 a 4, e também a gente pode ver também isso em Jeremias 22, 13. Tiago diz assim: Eis, pois, agora, vós ricos, chorai e pranteai. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores do que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Veja, é a palavra de Deus denunciando quando o patrão deixa de pagar o trabalhador no dia certo, mesmo tendo o dinheiro para ganhar juros com isso, ou então, quando diminui o pagamento do trabalhador, ficando com mais lucro, quando deveria pagar melhor o trabalhador. São leis que foram dadas por Deus visando que o pobre fosse beneficiado. Certo? Leis, como dissemos, leis que tinham como título leis de amparo à pobreza. Vamos para o segundo ponto. Leis de amparo, aliás, leis para a defesa da pessoa humana. Antes eu quero estar aqui dando uma saudação de boas-vindas na nossa live à nossa irmã Vera Pereira. Obrigado, minha irmã, pela sua presença aqui na live. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Muito obrigado por estar conosco na live. Ok? Pois bem, segundo ponto, leis para a defesa da pessoa humana. Era preciso que os hebreus vissem acima dos bens materiais outros valores mais importantes e aprendessem a respeitá-los. Daí, uma série de preceitos para defender no indivíduo aquilo que lhe dá valor real, a saber, a sua própria essência humana. Pobreza, pecado e outras circunstâncias que inferiorizam o homem são meios circunstanciais que não atingem a essência da natureza. Pecado não é apenas aquilo que destrói os bens materiais da vida. Pecado é tudo quanto pode danificar o homem diretamente. E já naquele tempo era necessário medidas para proteger as pessoas de idade avançada, o que hoje se tornou coisa comum, faltar com respeito aos velhos, né?
já que naquele tempo a palavra de Deus, através da lei que foi dada a Moisés, interditava severamente essa atitude de faltar com respeito aos mais velhos. Aí tinha também preceitos sobre a língua. Os pecados de língua aparecem de duas formas distintas. A primeira, que podemos chamar de positiva, que é a mentira, a falsidade e a maledicência. Notável a figura que a Bíblia emprega para mostrar a torpeza da maledicência. Diz assim o texto: não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego. Quando fala a questão positiva, não é que isso é positivo, não é nesse sentido. Positivo no sentido de que a palavra expressa, quando foi expresso em palavras, atitudes expressas em palavras, de censurar, de acusar, de criticar alguém, né? Principalmente na sua ausência, de amaldiçoar pessoas que não pode estar ali presente para ouvir se defender. Então é nessa forma positiva que está incluída a delação e a intriga. A Bíblia fala contra isso, né? Contra essas atitudes. A questão que é colocada como negativa é o silêncio pecaminoso diante dos erros do próximo. As Escrituras impõem ao homem o dever espinhoso e difícil de chamar a atenção, mas de maneira carinhosa, de maneira respeitosa, como que está ensinando, chamar a atenção do seu próximo para os erros que ele esteja cometendo. Se ele vê a pessoa praticando um erro e não chamar a atenção de maneira respeitosa, carinhosa, humilde, ele está também pecando. Então, isso é o que coloca no texto como a forma negativa, quando você se cala quando deveria falar. A forma positiva é quando você fala quando devia se calar. Ok? Então, são preceitos contra a maledicência, contra o pecado da língua. E também preceitos sobre o exercício da justiça. Uma das coisas mais difíceis é justamente aplicar a justiça. É mais fácil aplicá-la contra os pequenos e, às vezes, a sensibilidade, ou melhor, o sentimentalismo, impede a sua perfeita execução. Ou seja, por uma questão assim sentimental, você pode deixar de aplicar a justiça quando deveria ser justo, você acaba sendo injusto na questão de não praticar a justiça ou o castigo, ok? Então, é preceito bíblico. Diz assim: não aceitarás o pobre, nem respeitarás o grande. Toda a injustiça constitui ofensa à dignidade humana. Ou seja, não importa se a pessoa é pequena ou se ela é grande, se ela é pobre ou se ela é rica. Nós temos o dever de acusar a injustiça, repreender a injustiça, delatar a injustiça. Então nós temos que delatar o pecado. Primeiramente, a Bíblia coloca até uns passos. Primeiramente, indo até a pessoa, de maneira respeitosa, falar com ela, repreender, ensinar, exortar. Se ela não quiser ouvir, aí então chama autoridades da igreja, 2 ou 3, vá com ela também, faça a mesma coisa, exorte, repreenda, ensine. Se ela não quiser ouvir, então leve as autoridades da igreja para repreensão, porque é questão de justiça, é questão de repreender o pecado, o erro. E o exercício da justiça é para ser, para ser referente ao pobre, ao rico, ao filho, ao pai. Percebe a grande responsabilidade? Veja, o texto diz assim: balanças justas, pesos justos, efa justa e atitude justas tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito.
Então, isso é a explicação dos versículos 35 e 36 do texto de Levítico, né? Essa atitude que nós devemos ter de maneira exemplar, humilde, piedosa, mas tem que ser feito. Ok? Abraço, Vilma. Que Deus possa abençoar você também. Obrigado por estar com a gente na live. Muito obrigado. Também preceitos de moralidade. Nós vimos preceito contra a maledicência, o mal da língua, falar mal de alguém. Os preceitos ligados à justiça, balança justa, honestidade. E os preceitos de moralidade. Eram vários. Todos eles tendentes a fazer respeitar a dignidade da mulher e também a moral da família. Para todos esses delitos havia penas severas, inclusive morte até. Então vamos ver esses preceitos. Abra a sua Bíblia aí agora, no Levítico, capítulo 20. Vamos ler o texto. Levítico, capítulo 20. Vamos ler aí. Abre a sua Bíblia. Veja lá os preceitos que são dados, com referência à dignidade da mulher, né? A dignidade da família. Veja como Deus se preocupa com a família. E já naqueles tempos, Deus se preocupava com a questão da dignidade da mulher, né? Então vamos lá. Levítico capítulo 20. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros peregrinos em Israel, que der seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Moloque era um deus dos pagãos e os povos sacrificavam seus filhos nos braços de Moloque, né? Sacrificavam crianças nos braços de Moloque. Só para os irmãos entenderem a crueldade, esse Moloque era uma estátua de bronze oca por dentro. Então, acendia fogo embaixo e a estátua toda ficava em brasa. Então, pegavam-se crianças e colocavam nos braços dessa estátua e elas morriam assadas. Olha só a crueldade. Sacrificavam a Moloque. Deus disse: qualquer um dos filhos de Israel que entregar seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Eu porei o meu rosto contra esse homem e o extirparei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, assim contaminando o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira esconder os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque, e não o matar, eu porei o meu rosto contra esse homem e contra a sua família, e o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos os que forem após ele, prostituindo-se após Moloque. Quanto àquele que se voltar para os que consultam os mortos e para os feiticeiros, prostituindo-se após eles, porei o meu rosto contra aquele homem e o extirparei no meio do povo. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. E aí vem agora leis acerca da honra ao pai e à mãe. Veja agora, versículo 9. Qualquer que amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Então, a lei era para honrar e respeitar os pais. Principalmente na velhice, né? Alguns filhos desonram os pais na velhice. Trata os velhos como se fossem estorvos.
Pois bem, continuando, versículo 10. Homem que adulterar com a mulher de outro, sim, aquele que adulterar com a mulher do seu próximo, certamente será morto, tanto o adúltero como a adúltera. Então, Deus protegeu da família, né? Questão da moralidade. O homem que se deitar com a mulher de seu pai terá descoberto a nudez de seu pai. Ambos os adúlteros certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente serão mortos. Cometeram uma confusão. O seu sangue será sobre eles. Se um homem se deitar com outro homem, como se fosse com mulher, ambos terão praticado abominação. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar uma mulher e a mãe dela, é maldade. Serão queimados no fogo, tanto ele quanto elas, para que não haja maldade no meio de vós. Se um homem se deitar com um animal, certamente será morto. Também matareis o animal. Se uma mulher se chegar a algum animal para ajuntar-se com ele, matarás a mulher, e bem assim o animal. Certamente serão mortos. O seu sangue será sobre eles. Se um homem tomar a sua irmã, por parte de pai ou por parte de mãe, e vir a nudez dela, e ela a dele, é torpeza. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Terá descoberto a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com uma mulher no tempo da enfermidade dela, e lhe descobrir a nudez, descobrindo-lhe também a fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados no meio do seu povo. Não descobrirás a nudez da irmã de tua mãe, ou da irmã de teu pai, porquanto isso será descobrir a parenta chegada, levarão sobre si a sua iniquidade. Se um homem se deitar com a sua tia, terá descoberto a nudez do seu tio, levarão sobre si o seu pecado, sem filhos morrerão. Se um homem tomar a mulher de seu irmão, é imundícia, terá descoberto a nudez de seu irmão, sem filhos ficarão. Guardareis, pois, todos os meus estatutos e todos os meus preceitos, e os cumprireis, a fim de que a terra para a qual eu vos levo, para nela morardes, não vos vomite. Não andareis nos costumes dos povos que eu expulso de diante de vós, porque eles fizeram todas essas coisas, e eu os abominei. Mas a vós vos tenho dito, herdareis a sua terra, e eu vos darei para possuirdes terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Farei, pois, diferença entre os animais limpos e os animais imundos, e entre as aves imundas e as limpas, e não fareis abomináveis as vossas almas por causa de animais ou de aves, ou de qualquer coisa, de tudo que está cheia a terra, as quais coisas apartei de vós como imundas. E sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. O homem ou mulher que consultar os mortos, ou for feiticeiro, certamente será morto. Serão apedrejados, e o seu sangue será sobre eles.
Percebe então? Todo o capítulo 20 de Levítico são leis protegendo a família, leis acerca da moral, acerca da saúde moral da família e do povo de Deus. São leis e preceitos da palavra de Deus para que o seu povo seja santo, assim como ele é santo. Ok? Por último, vamos ver leis de amparo aos sacerdotes. Essas leis visavam, primeiro, a seleção dos homens, de modo que o sacerdote, física, social e moralmente, fosse um tipo representativo e respeitável de homem, e também a lei rodeá-los de garantias, para que não lhes faltassem o sustento. Né? Então, tem lá o capítulo 21. Vamos ler também juntos? E aí a gente já vai estar indo para o término. Eu estou aqui abaixando para ver a hora. Estamos indo para o término. Então, vamos ler o capítulo 21. Os irmãos vão vendo as leis de Deus para o sacerdote naqueles dias em que Moisés liderava o povo. Então, diz assim, Levítico 21. Depois disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa do morto entre o seu povo, salvo por um seu parente mais chegado, por sua mãe ou por seu pai, por seu filho ou por sua filha, por seu irmão ou por sua irmã virgem, que lhe é chegada, que ainda não tem marido. Por ela também pode contaminar-se. O sacerdote, sendo o homem principal entre o seu povo, não se profanará assim, contaminando-se. E esse contaminar-se era tocar, viu? Tocar um morto. O sacerdote não podia tocar um morto. Né? Quando isso acontecia, eles tinham que ficar 7 dias separados, e depois de 7 dias fazia a purificação, fazia os sacrifícios, né, para que o seu pecado fosse perdoado. Continuando então para o sacerdote. Não farão os sacerdotes calva na cabeça, e não raparão os cantos da barba, nem farão lacerações na sua carne. Santos serão para seu Deus, e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, que são o pão do seu Deus. Portanto, serão santos. Não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo para seu Deus. Portanto, o santificarás, porquanto oferece o pão do teu Deus, santo te será, pois eu, o Senhor que vos santifico, sou santo. E se a filha de um sacerdote se profanar, tornando-se prostituta, profana a seu pai, no fogo será queimada. Aquele que é sumo sacerdote entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que foi consagrado para vestir as vestes sagradas, não descobrirá a cabeça, nem rasgará a sua vestidura. E se não se chegará a cadáver algum, nem sequer por causa de seu pai ou de sua mãe se contaminará. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a coroa do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. E ele tomará por esposa uma mulher virgem. Viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta, destas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que santifico. Disse mais o Senhor a Moisés: fala a Arão, dizendo: ninguém dentre os teus descendentes, por todas as gerações, que tiver defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem que tiver algum defeito se chegará como um homem cego, ou coxo, ou de nariz chato, ou de membros demasiadamente compridos,
ou homem que tiver o pé quebrado, ou a mão quebrada, ou for corcunda, ou anão, ou que tiver belido, ou sarna, ou impinges, ou que tiver testículo lesado. Nenhum homem dentre os descendentes de Arão, o sacerdote que tiver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Comerá do pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Contudo, não entrará até o véu, nem se chegará ao altar, porquanto tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que o santifico. Moisés, pois, assim falou a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel. Então, irmãos, eram leis que foram dadas a Israel, mostrando como Deus é rígido nas suas leis, e ele não é aquele que fica, como diz nos nossos dias, passando a mão na cabeça, né? Ele tem as suas leis, ele quer que sejam cumpridas as suas leis. As leis cerimoniais, de certa forma, elas caíram, né? Por causa do sacrifício de Jesus Cristo, nós temos outras leis cerimoniais de culto. Portanto, o que são leis cerimoniais, elas caíram. Mas as leis morais, elas permanecem, né? E elas têm que ser cumpridas. Todas essas leis, irmãos, que nós acabamos de estudar, elas foram promulgadas para que todas as classes sociais, bem como quaisquer indivíduos nela integrados, fossem respeitados e se fizessem respeitar como seres humanos. Muitas vezes, as circunstâncias materiais ou sociais, como a pobreza ou a deformidade física, podem levar o homem a perder o senso do seu valor se ele não for tratado com suficiente humanidade. Mas ele precisa ser tratado com suficiente humanidade e não pode perder o senso do seu valor. Mesmo que lá nas leis cerimoniais, nos dias de Moisés, a pessoa que tivesse uma deformidade física não podiam fazer o sacrifício, mas mesmo assim, veja que elas eram honradas. Elas podiam comer do pão do sacrifício, podiam estar ali exercendo os ofícios do sacerdote, exceto aquele de sacrificar, por causa da sua deformidade física. Talvez até porque isso trouxesse a ele algum sacrifício, não é verdade? Então Deus o poupou. Mas o certo é que ele não deve perder a sua dignidade, o seu senso de valor, e tem que ser tratado com suficiente humanidade, certo? Ok? Então que Deus abençoe e que a gente possa ver nessas leis a santidade de um Deus que preza pela sua santidade, mas que também preza pela dignidade do homem, né? Preza pela dignidade do homem. Ok? Meus irmãos, então, para a gente encerrar, deixa eu ver aqui, nós temos 4 minutinhos. Vamos cantar um hino. Depois do cântico desse hino, a gente ora e termina a nossa programação, ok? Vamos cantar o hino Santo, Santo, Santo. Santo, 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 Deus Onente, louvam nossas vozes, teu nome cobertor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triunfo, excelso Criador.
irmãos, que Deus possa abençoar vocês. Um abraço também, José Daniel, meu irmão querido. Que bom que você também está conosco. Deus abençoe você, viu? Vamos orar e encerrar então nossa programação de hoje. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por esse estudo. Que ele não venha a ser enfadonho, Pai, mas que venha a ser instrução de aprendizado para nós. Que através, ó Pai, destes estudos, possamos compreender o quanto Tu és santo e quanto exige de nós também santidade. Abençoe, ó Pai, a Tua igreja, abençoe Teu povo, para que, ó Pai, possam viver de maneira santa diante do Senhor. Abençoe cada família que esteve conosco nessa live. Abençoe, Senhor, a mesa de cada um, para que nunca lhes falte nada. Abençoe, ó Pai, o coração e a mente, para que possam estar sempre voltados para o Senhor. Dá um restante de semana abençoado, ó Pai. Aliás, uma continuidade de semana abençoada a cada um dos Teus filhos. Nós oramos no nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, nós vamos então estar nos despedindo, agradecendo cada um de vocês por estarem com a gente nesta live. Lembrando que na próxima sexta-feira nós temos culto. Dia de quarta-feira é estudo bíblico, nós começamos desde os Gênesis, estamos indo passo a passo, estudando a história da redenção, e vamos continuar assim até até a chegada de Jesus Cristo, né? E então vamos estar estudando isso. Eu espero que não seja enfadonho, que os irmãos possam estar aprendendo, né? E possam estar cada dia mais se interessando em conhecer e em compreender, ok? Um abraço a todos, até a próxima sexta-feira. Obrigado as mensagens que os irmãos mandam, né? São mensagens que nos agradam mesmo. Obrigado mesmo, a paz a cada um. Deus abençoe e que possa estar conosco na próxima sexta-feira. Enquanto os irmãos se despedem aí, ou escrevem alguma mensagem aí, eu vou colocar mais uma música para tocar, mas só enquanto a gente se despede aí, né? Cada um de vocês tem a oportunidade de estar querendo escrever uma coisa, pode escrever, ok? Um abraço, um beijo a todos, Deus abençoe cada um de vocês. Senhor, te honrar com meu coração.